Bom, gente, então, dando continuidade aqui à palpação, eu falei no slide anterior a respeito de avaliar o frêmito tóraco vocal, né, no paciente. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Então, o frêmito tóraco-vocal, como eu falei para vocês, né, é a vibração das cordas vocais na caixa torácica. Então, é na palpação que a gente vai pedir para o paciente dizer o 33, né? Na medida que ele diz esse 33, a gente vai sentir essa vibração, tá? Se não houver essa vibração, né, há algum comprometimento na caixa torácica, né? Então, é preciso que a gente avalie. Na região posterior, a gente vai avaliar o ápice, né, a região média, como mostra aqui na imagem, e a base do pulmão, aliás, e a base da caixa torácica. Na região anterior, a gente vai colocar, né, a palma da nossa mão na região infraclavicular e mamárias. Então, fazendo a palpação, nós iremos para a percussão. Então, percussão, eu vou, né, percutir toda a região do tórax em busca de algum som diferente, tá? Então, a percussão deve ser realizada na região anterior e posterior do tórax. Então, se o som for normal, ele vai ser um som claro, um som como se a gente estivesse percutindo em cima de um órgão. O som anormal são sons timpânicos, né, que a gente já entendeu que é tipo tambor, é um som de um pulmão, né, que tem, aliás, de uma caixa torácica que tem pneumotórax, né, alguma cavidade de ar. O som maciço, que é alguma pneumonia, né, algum derrame pleural, quando os alvéolos ficam cheios de líquidos, tá? Então, o normal é que a gente veja um som claro, um som é, com um som em cima de um órgão, né? No tórax anterior, inicie no ápice da região supraclavicular, perfazendo 5 pontos. Então, a gente vai fazer essa percussão na frente, né? No anterior, 5 pontos. No posterior, 9 pontos. Então, a gente vai utilizar essa mesma sequência quando a gente for fazer a ausculta. Então, do jeito o mesmo movimento que eu vou fazer de 5 pontos na frente, 9 pontos atrás, na ausculta, eu vou fazer na percussão, tá? Lá na frente eu mostro melhor. A ausculta do tórax, né, da região do pulmonar, do sistema respiratório, deve ser realizada em toda a região torácica. Então, se por acaso eu, né, colocar o estetoscópio, que é uma ausculta indireta, né, no ápice dos pulmões, se eu ouvir um som da traqueia próximo aos ápices, né, pulmonares, se eu ouvir um som de uma coisa enchendo e secando, como uma bexiga, uma bola de sopro de aniversário. Então, esse som, né, que eu escutar, são os murmúrios vesiculares. Então, são os sons normais do pulmão, tá? É um som brônquico, certo? Agora, se eu escutar, né, algum ruído, como roncos e sibilos, costumeiramente apresentados em asmas, em bronquites, né? Se eu vi crepitações, isso na inspiração e expiração. As crepitações é como roçar de cabelo, se vocês pegarem o cabelo de vocês e vocês roçarem. Esse som que vocês podem ouvir e os estertores bolhosos, som de secreção.
Então, geralmente nas pneumonias, né? Podem ser ouvidos essa secreção, paciente cheio, né? Tanto na inspiração quanto na expiração. Os ruídos adventícios consistem em ruídos encontrados nos processos patológicos. Podem ser encontrados roncos e sibilos, né? Geralmente nas bronquites, nas crises asmáticas, e os estertores, como eu falei para vocês, que são de secreções bolhosas presentes na pneumonia. Aí, gente, como é que a gente vai escutar? Eu falei para vocês, ó, os mesmos pontos que a gente for fazer na ausculta com o estetoscópio, a gente vai fazer a percussão. Então, a gente vai começar do ápice, olha aí nessa imagem do lado esquerdo, que é na região anterior. Então, eu vou, voltando para a percussão, eu vou percutir depois dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, certo? E depois na região posterior. Então, do jeito que eu percuto, eu vou fazer a ausculta. Terminei do lado esquerdo do paciente, eu começo dois do lado esquerdo e depois vou para o lado direito. Aí eu começo três do lado direito e vou para o lado esquerdo. Igual está nessa imagem do tórax posterior. Olha só. Dois, dois. Três, três. Então, vocês vão seguir esse caminho das setas, tá? Tanto na percussão quanto na ausculta, tá certo? Em busca de ruídos adventícios, se o paciente tiver algum processo patológico, sistema respiratório, ou murmúrios vesiculares, tá? Terminando o sistema respiratório, então eu fiz o quê? Levantamento de dados, eu fiz a inspeção estática e dinâmica, eu fiz a percussão e depois eu fiz a ausculta. Agora eu vou para o exame das mamas. Do mesmo jeito, toda vez que eu entrar numa região específica, eu vou começar o meu exame fazendo o levantamento de dados. Então, eu vou perguntar à paciente se ela já sentiu, né, algum nódulo, se ela já teve algum nódulo, se ela tem histórico, se na família tem histórico de câncer de mama, certo? Se tem alguma dor, se já percebeu alguma alteração na mama, se tem secreção que sai do mamilo, se tem algum sangramento saindo desse mamilo, se a pele está alterada, se essa paciente conhece a técnica do autoexame, se ela não conhecer, a gente tem que, né, aproveitar o momento para ensinar. Então, qual o momento ideal para a gente realizar o exame? Primeira semana após a menstruação, por quê? Porque se for antes, a paciente ela fica com as mamas doloridas antes da menstruação, e na menopausa, se essa paciente estiver na menopausa, ela vai escolher um dia. Por exemplo, todo dia 1º de cada mês, todo dia 15 de cada mês, ou no último dia do mês, certo? Até 35 anos, procurar ginecologista uma vez ao ano, isso são orientações que são dadas, a partir dos 40 anos, de 6 em 6 meses. Então, o exame das mamas, depois do levantamento de dados, ele vai consistir em inspeção e palpação, certo? Além de eu inspecionar e palpar a mama, eu também vou fazer o exame da secreção mamária. Eu vou observar né, se existe secreção e qual a característica dessa secreção, tá? Porque isso pode indicar muita coisa em relação a alguma patologia, como um câncer de mama, por exemplo. Então, quais são as posições que a gente vai realizar, que a paciente vai estar no momento do exame de mama? Paciente de pé, com os braços laterais ao longo do corpo. Depois, a paciente vai estar de pé, com os braços acima da cabeça. Depois, a paciente vai estar deitada, com os braços sobre a cabeça. Então, a gente vai ver isso nas imagens, posteriormente. Opa! Então, eu vou inspecionar. Como é que eu vou inspecionar? De forma estática e dinâmica, ou seja, a paciente parada, depois ela fazendo o movimento de levando os braços para cima, né, para a sua nuca, especificamente falando. Então, esse vai ser, no momento que ela vai levantar esses braços para cima, é o movimento, é a inspeção dinâmica, certo? Do movimento.
Então, com a paciente sentada ou em pé, né, com os braços ao longo do corpo, eu vou inspecionar a pele, as mamas, os mamilos e as areolas. A seguir, aí vai vir a dinâmica, ó. A paciente levanta os braços acima da cabeça. Aí ela vai colocar na nuca e vai comprimir contra a nuca. Depois ela leva os braços para o quadril e ela vai comprimir também esses braços, certo? Comprimindo contra a nuca e depois comprimindo contra o quadril. Isso aí dá para a gente observar melhor se existe alguma retração mamária, se as mamas são simétricas ou assimétricas, então eu vou observar melhor a simetria, ou se tem algum abaulamento. Abaulamento vai indicar o quê? Pode ser que seja um nódulo na mama, isso a gente vai observar. E retração, pode ser que tenha sido uma cirurgia, certo? Então, gente, eu vou observar o volume e o formato das mamas. Então, formato, eu vou ver aí a questão da simetria ou assimetria. Essa primeira imagem aqui, aliás, essa imagem aqui, do lado, do lado direito de vocês, está mostrando a assimetria, ou seja, duas mamas de tamanhos, de alturas diferentes, certo? O aumento da mama é um aumento bilateral, ou seja, as duas mamas são aumentadas ou apenas uma? Porque possa ser que, se for só uma, seja alguma presença de tumoração, possa ser que seja alguma mastite. Então, observar isso. Se a mama diminuiu, foram as duas? Pode ser que seja diminuição de peso, o paciente que seja caquético, pode ser que a própria paciente já seja uma paciente de mamas pequenas, né, e venha a diminuir mais porque perdeu peso. E se for uma diminuição unilateral, ou seja, só de um lado, observar aí a causa, se é um câncer, se foi alguma queimadura, enfim. Aí aqui mostrando, né, flacidez mamária, mostrando a assimetria das mamas, uma mama maior do que a outra, mostrando uma mastite e a presença de uma tumoração mamária, um pequeno abaulamento aí, certo? Então, na inspeção eu vou observar a pele com sinais de inflamação, se tem alguma retração, se tem algum aumento da temperatura, alguma hiperemia, que isso pode ser indicativo de uma mastite. Nos mamilos e areolas, eu vou ver se tem algum desvio de mamilo, se tem alguma retração, se tem alguma ulceração nos mamilos, se tem inversão de mamilos, e eu vou em busca de alguma secreção mamária. Essa secreção é espontânea ou ela é induzida? Induzida é quando eu espremo o mamilo para ver se sai alguma secreção. Espontânea se ela sai sozinha, sem eu nem tocar. E se tiver essa secreção, observa as características, como ela pode ser clara, ela pode ser leitosa, ou ela pode ser uma secreção serossanguinolenta. O que é que isso vai me indicar, Zileide? Paciente que tem secreção sanguinolenta é um indicativo de câncer de mama, certo? A palpação ela é realizada, né, em toda a mama, nas regiões supraclaviculares e na axila, certo? Então, como que eu vou palpar? Qual a posição da paciente? Primeiro, o paciente tem que estar em decúbito dorsal e o travesseiro deve ser colocado abaixo dos ombros desse paciente, certo? Qual a técnica de palpação? No sentido horário, a partir do quadrante superior. Então, eu vou dividir a mama em 4 quadrantes. Quadrante superior, direito e esquerdo, quadrante inferior, direito e esquerdo da mama. Começo pelos quadrantes superiores e depois venho para os quadrantes inferiores, certo? Aqui uma imagem de uma palpação das mamas e dos mamilos, tá? Por último, as axilas, né? Eu vou inspecionar, né, paciente e depois eu vou palpar, tá?
A inspeção, paciente sentada ou em pé, observar a pigmentação, né? Se tem alguma erupção de pele, se tem algum nódulo nas axilas. E depois eu vou palpar. Eu vou palpar como? Igual essa imagem mostra bem, o paciente tem que relaxar o braço, deixar o braço para que o examinador segure, coloque sua força toda na mão do examinador, né? O paciente tem que relaxar mesmo o braço e apoiar o braço esquerdo da paciente na mão esquerda, né? E com a mão esquerda introduzir as pontas dos dedos, fazer a mesma coisa do outro lado e em seguida palpar os linfonodos supra e infraclaviculares. Então, o paciente relaxa o braço na mão do examinador, ele examina a axila e em seguida ele vai em busca da palpação dos linfonodos supra e infraclaviculares. Pronto, gente, agora aqui algumas imagens que eu vou mostrar na próxima gravação, certo? Ok.